Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog. Ela não tem mais corrente dentada, ela tem uma correia, o que facilita na nossa operação. A gente não precisa ficar lubrificando a corrente, o nível de manutenção é muito menor. Ela tem um pneu que não fura. Olha... Peraí, rapidão. Você falou pneu que não fura. Agora a gente quer entender exatamente como que um pneu não fura. Do que a gente tá falando? É um prego que não fura? É um tiro? O que tá acontecendo? Qual que foi o teste? Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. E eu sou Josué de Oliveira. O mercado de micromobilidade já esteve muito aquecido no Brasil, com várias startups oferecendo bicicletas e patinetes compartilhados. Só que hoje em dia a coisa anda bem diferente, com menos players e um modelo mais consolidado. No episódio de hoje a gente conversa com Maurício Vilar, que é cofundador da Tembici. Ele ajuda a gente a entender como funciona uma empresa de micromobilidade e qual é o futuro desse setor. Mas antes, não esquece de dar 5 estrelinhas pro Tecnocast no Spotify e no Apple Podcasts. Segue a gente na sua plataforma favorita e aguenta aí que a gente já começa. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular episódio para 16 minutos e 30 segundos. Bora lá, Josué, qual que é a primeira mensagem de hoje? Nossa primeira mensagem é do Felipe Abreu, ele mandou lá no WhatsApp. Ele disse o seguinte: eu pago pelo YouTube Premium desde o início por causa da capacidade de fazer download dos vídeos e das propagandas. Em uma época que tive que cortar custos, cortei Spotify e fiquei com o YouTube Music. Não foi legal, mas deu pra sobreviver. Eu assisto muito YouTube, é a minha principal fonte de notícias e onde assisto muitos documentários de qualidade. Acho que ter propaganda para financiar a plataforma é de certa forma até democrático, já que possibilita qualquer um acessar o conteúdo. Se o serviço acabar ficando ruim, vai acontecer o que sempre acontece. Outro player lança um serviço concorrente e leva melhor. Só lembrar do Threads versus Twitter. Eu não necessariamente concordo que Threads versus Twitter seja a melhor comparação, acho que o Threads tá bem abaixo ainda, mas o ponto dele se mantém, né? Se o YouTube ficar muito ruim, a tendência é que as pessoas migrem para outro lugar. Foi a lógica até que eu falei no último Tecnocast, né? No próprio episódio eu cheguei a comentar isso e citei que acaba sendo até positivo, porque você abre espaço para mais players que vão apresentar uma solução para aquela dor. Então a dor no momento ou eu tenho que ver 500 anúncios ou pagar uma mensalidade que eu não quero pagar, por exemplo. E aí vai chegar algum player e falar, deixa eu ocupar esse espaço, se for viável, né, tem essa questão também, outro player pode acabar oferecendo um serviço similar. Pois é, e tem um ponto que ele falou aqui também que eu achei interessante, ele fala de fazer download dos vídeos, né, e isso de fato é algo que a gente não mencionou muito, mas eu acho que muita gente utiliza isso. E aí eu vou fazer um link com outro comentário deixado pelo Cato lá no Spotify. Você pode deixar comentários no Spotify diretamente se você quiser. E ele disse o seguinte: divido com 6 o YouTube Premium Família. No final dá pouca coisa pra cada. Mas mesmo que não fosse assim, eu pagaria de boa. Uso mais YouTube que Netflix e outros serviços de streaming. Isso é bem interessante, cara, e acho que ajuda a gente a perceber, de fato, o YouTube como plataforma de entretenimento, né? Tem o caso da minha esposa, cara, ela tá testando agora o Premium. O que eu tô vendo aqui é que a gente vai acabar assinando o Premium Família, não vai ter muito jeito, não. Então ela tá no período de testes ali do Premium e, cara, ela vê muito YouTube, assim. É um pouco dessa coisa de ser a principal fonte pra ela de entretenimento, assim. Ela vê muita coisa no YouTube. Então, pra ela faz sentido baixar os episódios e, olha só, ela vê no caminho pro trabalho, que é aquela coisa que eu, pelo menos, associava muito a streaming. Você conseguir baixar ali o episódio da sua série e vendo o deslocamento entre a casa e o trabalho. Então, ela faz isso com o YouTube, porque é o principal ponto de entretenimento dela. Então, é um aspecto do YouTube que alguns anos atrás talvez eu não fosse me atentar pra isso. E vale lembrar, essa que é a dinâmica da coisa, né? Diferente dos streamings, o YouTube não tem produções próprias. Já teve, tentou fazer no passado os originals, não deu certo. Então, é uma plataforma de entretenimento onde o conteúdo é feito só pelos usuários, pelos criadores, e que está sendo apropriada da mesma maneira que um streaming tradicional, entre aspas, seria, né? As pessoas baixando pra ver no metrô, por exemplo. Sim, eu acho que essa coisa da pessoa usar mais o YouTube do que o Netflix, eu lembro uma dinâmica que é tipo um portal versus um Reddit.
O Reddit, ele é o que a gente chama de UGC, né? É User Generated Content. Tudo bem que no YouTube hoje a gente vê produtoras, empresas grandes, mas a gente também vê muita produtora que surgiu e existe por causa do YouTube, né? Elas ganharam popularidade lá, elas desenvolveram um modelo de negócios lá e foram crescendo como empresa. Mas, no final das contas, acho que a principal diferença dessas empresas é isso. A Netflix, ela investe na criação de conteúdo e que são séries e filmes, tem um formato específico, né? Aquela coisa já padronizada. Ou na aquisição de conteúdo de outros estúdios. Por exemplo, recentemente está entrando uma porrada de conteúdo da HBO dentro da Netflix. Enquanto que o YouTube já é essa coisa mais UGC, é User Generated Content, né? Conteúdo gerado pelo usuário. Tem conteúdos que são mais simples, essa coisa mais internet, mais social, que as pessoas estão acostumadas, e tem conteúdo que tem um nível um pouco maior aí, um pouco mais caro, né, em termos de produção. Eu acho que é válido do mesmo jeito os dois tipos de conteúdo, e a questão do valor, se vale ou não pagar assinatura, acho que sempre volta no ponto inicial que a gente falou lá, que é a questão da ancoragem. Foi feita a ancoragem como sendo um produto gratuito e aí agora gera todo esse incômodo nas pessoas com essa mudança. Próximo comentário é do Jonathan, que parece um arroba fake, que é Jonathan566284. Ele deixou o comentário na caixinha do Instagram e diz o seguinte: se os anúncios não fossem excessivos e abusivos, o adblock nem existiria. E mais ou menos, né, Josué? Não sei se é bem por aí também. Então, o que esse comentário do Jonathan mostra é que realmente tem um desalinhamento entre o que empresas consideram aceitável em termos de anúncios e o que usuários consideram aceitável. E dentro disso, é até interessante citar, o Bilon falou no episódio da semana passada sobre a Coalition for Better Ads, que é esse grupo de empresas, né, do qual o Google faz parte, que se reúne ali para fazer pesquisas e tentar entender o que o público entende como um anúncio ok, um anúncio que ele está disposto a assistir. A gente até comentou que é curioso, o Google faz parte dessa coalizão, eles têm lá várias diretrizes estabelecidas e o próprio Google não respeita essas diretrizes no próprio YouTube, quando, por exemplo, coloca anúncio no meio do vídeo, não, mid-roll. A própria Coalition for Better Ads diz que isso é uma experiência ruim, mas o YouTube vai lá e faz mesmo assim. Enfim, é curioso. A Coalition que o Google foi um dos fundadores, inclusive. Né? Faz parte do board, é maluco. Vai entender, mas enfim. Eu queria só apontar que tem um outro grupo com um objetivo semelhante, que é a Acceptable Ads Committee. É até interessante o nome, que é Acceptable Ads. Enquanto um fala de Better Ads, ou seja, anúncios melhores, a outra fala, não, aceitáveis, vamos ficar só no aceitável, sacou? Sutil a diferença. Sutil diferença. E aí, cara, eu tava dando uma olhada nas pesquisas que eles fizeram junto ao público também, e eles têm diretrizes mais rígidas ainda do que a Coalition for Better Ads. Então, por exemplo, eles falam que pre-roll, que é aquele anúncio que aparece antes do vídeo, também é uma experiência ruim, os usuários mostram que não gostam daquilo, tira eles da experiência. Eles falam ali também sobre um tempo máximo de 6 segundos. Publicidades que excedem 6 segundos, eles identificam que já gera uma experiência ruim para o usuário. E falam também sobre o lance do botão de pular, né? Que quando não tem botão de pular nas publicidades que são longas, isso tem um impacto negativo significativo na experiência do usuário e são percebidos, esses vídeos que não pode pular, como claramente intrusivos, irritantes e perturbadores. Então, assim, dá para ver aqui que de fato tem diretrizes ainda mais rígidas, que obviamente o YouTube não vai seguir, não faz parte desse grupo, faz parte do outro grupo, e curiosamente, quem faz parte do Acceptable Ads Committee é a IO, que é a empresa que é a dona do Adblock e do Adblock Plus, que são duas das ferramentas de Adblock mais utilizadas. Então parece haver aí, de fato, uma divisão entre quem quer mostrar anúncio, o que eles consideram razoável, e quem trabalha para você não ver anúncio, o que eles consideram razoável. Então, de fato, esse comentário do Jonathan mostra que, cara, para muita gente é simplesmente o fato de haver anúncio que é o problema. Pois é complicado, porque se a gente for perguntar individualmente, ninguém gosta de ver anúncios, né? A gente não quer ser incomodado com anúncios, principalmente na internet, onde o conteúdo é on demand. Você que escolhe o momento que você vai ver, então você tem essa sensação de controle, né? E quando alguma coisa tira o seu controle do seu próprio computador,
isso já é uma experiência irritante, já é intrusivo. Tipo, você quer fazer isso? Não, espere só que acabar, depois você faz. E tipo, não, como assim? É o meu computador. Não me diga o que fazer, sabe? Mas, enfim, a gente tem que ver que, primeiro, não tem santo nessa história. O próprio Adblock ganha dinheiro com anúncios, tem os modelos de remuneração para ele permitir a exibição de anúncios. Não sei exatamente como é que funciona isso, mas já vi isso. E tem que pensar também do ponto de vista de manter as coisas funcionando, né? Por que eu digo isso? Quando a empresa bota dinheiro para fazer uma publicidade, né, para rodar um vídeo, por exemplo, ela tem que ter um mínimo de qualidade na entrega, na impressão deste anúncio. Por exemplo, existe uma métrica que se chama viewability, e ela é usada justamente para saber se o usuário pelo menos visualizou aquele vídeo. Tem também o CTR, o clique, né, para saber se ele clicou, aí consegue fazer o traqueamento, mas pelo menos viewability para saber se o conteúdo foi visualizado. E aí você tem os padrões da IAB que te dizem, em cada caso, quanto tempo de visualização tem que ter um vídeo ou um banner para ser considerado o viewability. E é muito baixo. Tipo, um banner Tecnoblog tem que, na média, estar 50% do banner na tela por 1 segundo. E aí já conta como foi visualizado. Você, como anunciante, acha que faz sentido isso? É justo? Provavelmente não, né? É muito pouco tempo para já computar ali o viewability. Mas, enfim, é bem conservador mesmo. E isso é importante porque senão qual que seria o sentido de exibir anúncio, saca? Imagina que você abrir um vídeo e de cara já tem um botão de pular do anúncio de vídeo que aparece ali. Todo mundo vai clicar pra pular o anúncio. Pulei, nem vi. E aí o anunciante queimou uma grana pra rodar aquilo ali e ele não teve nenhum retorno real com aquele anúncio. Ele não teve um cliente novo, ele não conseguiu nem entrar na cabeça do consumidor com o produto dele. Aí você fala assim, mas já que dá pra monitorar isso, vamos fazer o seguinte, o YouTube só recebe se tiver uma métrica de que a pessoa visualizou de fato e deixa o botão pra eu pular. Só que aí você tá colocando o ônus na empresa do streaming, no caso o YouTube. Então o YouTube não vai receber remuneração. Se o YouTube não receber, esse cara recebe, né, mas bem menos. Se ele não recebe um valor suficiente, aí também perde o sentido porque não tem como manter o serviço gratuitamente, ele vai ter que procurar outra fonte e vai ter que ser pago e etc, né? Então, enfim, o ponto não tem muita saída. Para ser grátis, o usuário tem que assistir alguma coisa do anúncio, tem que ter algum resultado para o anunciante, e assistir anúncio é chato pra caramba, ninguém gosta disso, né? Principalmente na internet. Então acho que é difícil chegar, entende, nesse consenso do que é um anúncio intrusivo ou não. Esses estudos ajudam, mas os usuários constantemente vão discordar de acordo com a experiência deles. Eu, por exemplo, odeio quando eu vou entrar para assistir jogo ao vivo no Globo Esporte, e aí o jogo já tá rolando, eu dou play, ele faz eu assistir 3 vídeos de anúncio sem botão de pular, antes de ver um conteúdo que é ao vivo, saca? Tipo, o jogo já tá rolando, pode ter gol acontecendo, pode ter algum lance importante, e eu tô perdendo pra ver uma sequência de anúncios ali antes de começar o play do vídeo, saca? Aí realmente eu acho bastante intrusivo por ser ao vivo. E nesse caso tem um problema maior, que é o anúncio tá irritando você, e você olha pra aquilo e você vê a marca irritando você, então é negativo pra imagem da marca ter anúncios daquela forma, sacou? É um tiro no pé. Eu não sei se a marca... Bom, nem sei se tem alguém da marca olhando e falando assim, será que isso aqui faz bem ou faz mal, né? pra nossa marca. Mas eu, com certeza, não fico com uma imagem boa porque eu lembro da marca de um jeito negativo. Exatamente. E fechando aqui os comentários da caixa postal de hoje, eu vou ler um da Emanuele Araújo, que ela deixou lá no Spotify. Ela diz o seguinte: respondendo à pergunta se o creator pode escolher o momento dos ads, eu tenho certeza que sim. Muitos creators colocam antes de dar uma opinião polêmica ou spoilers. Total João Kleberização do vídeo. Adorei esse termo, João Kleberização. Então, no episódio... Peraí, José, antes de você responder o comentário dela... Não, tô brincando. Pode seguir. Bora! Entra a vinheta aí, vai. Entra a vinheta. Mas isso que a Emanuele tá falando é algo que eu mencionei no programa passado, em que eu falei que o criador pode, de fato, escolher se vai ter pre-roll, mid-roll ou até anúncio no final do vídeo, mas eu não tinha certeza se ele conseguia escolher o ponto exato do anúncio. Dei uma olhada em canais de gerenciamento de carreira de YouTuber e vi que tem como sim, você consegue encontrar pontos específicos onde você quer que os anúncios entrem. E se você não faz isso, aí é o próprio YouTube que vai
não sei qual tecnologia que eles usam para isso, mas enfim, o YouTube vai meio que definir para você onde que aquele anúncio mid-roll, por exemplo, vai entrar. E aí que é o problema, porque deixar na mão no YouTube vai fazer com que você gere essas situações em que você está no meio de um raciocínio para falar, a pessoa está desenvolvendo ali uma ideia e entra o anúncio no meio e destrói tudo, acaba completamente com a experiência. Então aí, de fato, você gera esse problema grande, só que, vamos lembrar que criadores também podem ter esse papel aí de gerenciar os pontos em que os anúncios mid-roll entram. Então, seria interessante também que mais criadores estivessem atentos e escolhendo ali, de fato, os pontos vídeo a vídeo onde os anúncios entram. Pelo que eu consigo perceber na minha experiência, não é o caso de muitos criadores. Eles simplesmente deixam que o YouTube decida e aí você gera esse problema do mid-roll. Mas enfim, segundo a Coalition for Better Ads, não tem um lugar bom pra ter mid-roll. Pois é. Então já começa aí, saca? Tá ok, às vezes é melhor o cara escolher um momento ali e tal, mas quando fica no automático, né, às vezes entra no meio do gol, por exemplo, no Globo Esporte, quando eu vou ver os gols depois do jogo, aí, vai lá, chutou pro gol. Hoje você pode comprar não sei do que lá. Tipo... E aí você não consegue avançar, se você voltar ele faz você ver mais anúncio, então... Inferno, enfim, cara. O problema é... Não quer ter esse problema, a gente tem que pagar, não tem outro caminho. Vai acontecer isso sempre. Eu vou ter que assinar o YouTube Premium, cara. É isso que vai acontecer. A isso. conclusão desse episódio é isso. O YouTube acabou de ganhar um novo cliente. Enfim, é esse o mundo que a gente vive. E Google paga a nossa comissão depois desse episódio aí. Exatamente. Bora pra pauta? Vamos nessa. Entre 2018 e 2019, o cenário de micromobilidade no Brasil estava bastante aquecido. Era uma época que a gente via marcas como Yellow, Lime, Green espalhadas pelas cidades. O modelo de negócios era bem simples, eram bicicletas e patinetes elétricos que eram compartilhados. Tudo funcionava por um aplicativo onde você escaneava, às vezes, um QR Code e saía dirigindo a sua bike ou o seu patinete. Outra marca bastante presente já nessa época era a Tembici. Ela opera desde 2017 aquelas famosas bicicletas laranjinhas do Itaú. O Uber também tentou se aventurar nesse setor, comprou uma empresa chamada Jump, que era uma startup de patinetes e bikes elétricas. E nessa época se discutia bastante sobre se as cidades estavam preparadas para absorver esse movimento de bicicletas e patinetes espalhados por todos os cantos. Houve ali um período de adaptação que foi um pouco complicado. Vale lembrar que o modelo de algumas startups era aquele modelo dockless, sem estação, onde a bike ou o patinete ficava jogado em qualquer lugar da cidade. Então as pessoas usavam e abandonavam no seu destino, às vezes na frente do trabalho, numa calçada, né? Isso acabava gerando problemas para pedestres e, nesse caso, a prefeitura acabou intervindo também. E aí a gente viu vários embates regulatórios com prefeituras recolhendo patinetes, recolhendo bicicletas e ficou essa discussão pública sobre se a calçada poderia ser usada de fato para isso ou se não, ela é pública, mas uma empresa não pode utilizar, né, como modelo de negócios, deixar seus equipamentos ali nas calçadas. Em resumo, a gente via várias empresas tentando encontrar o seu espaço, era um mercado novo que estava se formando e parecia que esse era o futuro, né, Josué? Mas no final a coisa não funcionou muito bem. Pois é, o futuro é onde a gente está agora, né? A gente estava falando de 2018, 2019... E quando a gente olha, a gente vê realmente que vários desses players, a grande maioria, na verdade, não conseguiram se manter. As operações não deram certo, pelo menos no Brasil, e tem exemplos de outros lugares do mundo também, onde essas startups de micromobilidade, que ofereciam ali as bikes e os patinetes, não conseguiram ficar de pé e, enfim, hoje elas valem muito menos do que já valeram. E quando a gente olha para essa época, vale lembrar, né, muito investimento de venture capital em startups diversas de tecnologia, então havia ali uma expectativa de que ia dar muito certo, né, no mundo todo a gente viu bilhões sendo investidos nessas startups, e bem, em 2023, o que a gente pode observar aqui no Brasil, né? A Yellow e a Green, essas duas startups de micromobilidade, elas se fundiram, formando a Grow. Essa fusão acabou não tornando elas competitivas no Brasil. Eventualmente, a Grow pediu recuperação judicial e, bem recentemente, foi decretada a falência dela, né? Então, não deu certo para a Grow.
O Uber, que o Mobilon comentou, desistiu rápido. Eles passaram a operação para a Lime, que era uma outra empresa que operava aqui, mas aí a própria Lime também meteu o pé, encerrou a operação. Não se firmou aqui. E aí, no meio do caminho, não podemos esquecer que teve a pandemia de Covid, né? E vamos lembrar que micromobilidade depende de você estar fora de casa, né? E se você tem uma pandemia que te prende em casa, certamente essas empresas foram impactadas por isso. E é um mercado difícil, de novo, não foi só no Brasil que essas startups não conseguiram se firmar, e foi aquela coisa, né? Crescimento rápido, muito investimento, pouco retorno. 2 exemplos de startups gringas, a Bird e a Helbiz, elas até tentaram fazer IPOs e tal, mas não performaram bem, as ações caíram muito posteriormente, enfim, a coisa não deu muito certo. E o Mobilon falou aí de embates regulatórios, vale até a pena citar um exemplo da cidade de Paris, que baniu recentemente o aluguel de patinetes elétricos. Então também teve essa coisa de como esses serviços foram recebidos nos lugares onde eles se estabeleceram, né? Nem sempre isso funciona muito bem. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é esse cenário de euforia que acabou não se concretizando, né? Pouca gente continuou operando e se a gente olha para o cenário brasileiro, na verdade, a gente vê basicamente uma empresa só, né? Aqui a Tembici é a empresa mais bem sucedida, a operação foi até expandida para outras cidades da América Latina. E a empresa opera com parcerias aí com outras marcas, como Itaú, que é a mais conhecida, mas também Gympass, iFood e Uber. E fazia bastante tempo que um novo player de micromobilidade não aparecia aqui no Brasil. Isso mudou bem recentemente com a chegada da startup russa, o Whoosh, que é focada em patinetes. Eles começaram uma operação em Florianópolis e aí a gente vai ter que assistir para ver se a história se repete ou se a gente vê outra empresa se destacando nesse setor também. Eu tenho uma confissão a fazer. Eu adorava os patinetes, cara. Eu me amarrava em usar os patinetes, assim. Eu usava para passear e tal. E teve uma época que era tão desorganizado. Enfim, a gente vai entrar um pouco nesse assunto na entrevista, mas as regras não estavam claras. Então, moro aqui em São Paulo, né? Tem ali o Parque do Ibirapuera. E em 2019 ainda dava pra andar com os patinetes dentro do parque. E era muito divertido, cara. Eu gostava bastante de fazer esse passeio bobo, besta, de ficar lá passeando de patinete com a esposa. Eu gostava muito, pena que não foi pra frente. Como patinete eu acho divertido também. Já andei algumas vezes em São Paulo, mas como negócio, do jeito que estava sendo feito, acho que era o problema, né? É divertido, mas não desse jeito aí. Mas enfim, agora a gente conversa com o Maurício Vilar, que é cofundador e diretor de operações da Tembici. Ele ajuda a gente a entender melhor esses modelos que já passaram pelo Brasil, o que está sendo testado hoje e o que tem funcionado também no caso da Tembici. Bora lá pro papo. Fala Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo ao Tecnocast. Queria que você começasse contando um pouquinho aí da sua atuação na Tembici e explicar também para a audiência, né? Quem é você, de onde você veio e por que você resolveu aí fundar essa empresa de bicicleta compartilhada? Maravilha, Mobilon. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Maurício Vilar, eu fundei a Tembici, comecei a trabalhar, né, com micromobilidade em 2009. Sou graduado em Engenharia Mecatrônica aqui pela USP em São Paulo. E durante a minha graduação eu tive a experiência de viver um tempo fora do país, fiz um intercâmbio, morei 2 anos e meio lá na França. Quando eu cheguei na França, eles estavam iniciando os primeiros sistemas de bike compartilhada, né? O principal deles é o de Paris, o Velib, onde colocaram 20 mil bicicletas na cidade e aquilo virou um sistema de transporte, integrando a malha, né, de trens e metrôs que já existiam na cidade, trazendo mais sustentabilidade, mais alegria também para a cidade, né? Possibilitando que as pessoas pudessem usar um meio de transporte ativo nos deslocamentos diários. E aquilo me fascinou muito, né? Eu nasci em São Paulo, né? Até essa experiência eu tinha vivido minha vida inteira aqui em São Paulo, então era super acostumado com o trânsito, a ficar 1h30, 2 horas por dia no trânsito, né? Com aquela experiência horrorosa. Então foi muito transformador poder ver as cidades de uma forma diferente, né, experimentar, se deslocar na cidade de uma forma diferente. E aí, voltando para o Brasil, pensei, né, em trazer essa solução para cá, né, em começar. Tudo começou com um projeto ali na USP, um piloto. A gente começou com 2 estações e 4 bicicletas. Né, foi aí que a Tembici começou. Isso lá para 2010, 2011, um pouquinho depois de eu me graduar. E aí a gente foi crescendo, enfim, hoje a Tembici é líder
na América Latina em micromobilidade, nessa mobilidade ativa por bicicletas, né? A gente está com quase 30 mil bicicletas em 4 países, Brasil, Argentina, Chile, e recentemente a gente foi para a Colômbia também, e trabalhando muito para levar essa alternativa saudável, sustentável, mais econômica, para as pessoas poderem se locomover de uma forma mais inteligente, mais eficiente nas cidades aqui pela América Latina. A gente queria começar, então, para tentar entender um pouco melhor como é que é esse mercado de micromobilidade nesses mercados que a Tembici atua. Você citou os 4 países, né? Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. E como é que é o cenário aqui no Brasil? Porque a gente viu nos últimos anos empresas de patinete, empresa de bicicleta, alguns modelos diferentes, algumas empresas diferentes nas mesmas cidades, né? Então gerava aquela incompatibilidade também, disputa com o governo, enfim. Então, como é que é o tamanho dessa operação e que modelo de negócio que vocês utilizam para essas bicicletas? A gente, como eu disse, a gente está chegando perto de 30 mil bicicletas, né? Temos um plano para continuar expandindo, chegar em mais de 150 mil bicicletas nos próximos anos. Mas hoje a gente conta com basicamente 1.300 funcionários na nossa operação, que fazem todo o dia a dia funcionar, né? Que fazem a questão de manutenção, de logística, prevenção de perdas, o controle das bicicletas também na rua. Elas ficam 24 horas, 7 dias na semana, sempre disponíveis para as pessoas nas ruas. Então tem um controle muito forte de campo, né? E o nosso modelo de negócio ele sempre foi, eu diria, muito responsável, né? A gente sempre encarou as soluções, os projetos que a gente opera com muita responsabilidade no sentido de colocar um formato que a conta parasse de pé financeiramente para aquilo não desaparecer depois de alguns meses, né? A gente viu diversas iniciativas, diversas tentativas, como você mesmo comentou, né, no mercado, principalmente 2, 3 anos atrás, no mercado mundial, né? Muitas iniciativas sendo tentadas. A gente sempre pensou num caminho com essa responsabilidade. Então, nosso modelo de negócio ele sempre foi baseado, né, numa diversidade de fontes de receita. Então, a gente tem claramente a receita do patrocínio, né? O Itaú é um dos grandes parceiros que a gente tem, né, e está com a gente em diversas cidades, em todos os países da América Latina. A gente tem também outras marcas que patrocinam os projetos, como a Claro, né, em Brasília, a Estácio, que começou com a gente agora recentemente em 2 projetos, em Curitiba e em Belo Horizonte. Então, a gente tem a parte de receita que vem do patrocinador, que está ali, né, colocando a sua marca num projeto sustentável, num projeto que ajuda a cidade, num projeto de qualidade, com umas bikes boas para a população utilizar. A outra parte da nossa fonte de receita são os próprios usuários, obviamente. Eles que estão se beneficiando ali do dia a dia, se locomovendo com a bike, economizando na locomoção. Nossa assinatura, ela varia os preços de cidade a cidade, mas é na casa mais ou menos de R$30 por mês. Eu tenho certeza, posso falar sem dúvida, que é o meio de transporte mais barato, né, que existe disponível nas cidades onde a gente está. Mas é uma receita importante, né, também esse uso, a utilização das bikes, trazem hoje um pouco mais da metade da nossa receita, né? Então isso é importante também de colocar. A gente veio desenvolvendo nos últimos 5 anos essa frente muito forte, né? No começo era uma empresa com uma visão muito B2B, né? Muito voltada no patrocínio, e a gente desenvolveu nesses últimos anos essa fortaleza, né? Também nos usuários, né? Então fazendo a nossa receita acontecer também com quem utiliza no dia a dia as bikes. Isso que eu ia perguntar, essa parte do B2B, né, das bicicletas patrocinadas, o que surgiu primeiro? Como é que foi o início? Vocês decidiram fazer uma solução pensando em ter patrocínio, essa coisa quase que white label, né? São as bicicletas do Itaú, ou vocês pensaram inicialmente, vamos lançar o nosso aplicativo e aí a gente tem também esse caminho? Como é que foi ali? Bom, então essas histórias elas aconteceram muito em paralelo, né? A Tembici, pela história lá do projeto piloto da USP, ela veio crescendo, sempre buscando essa fonte de receita com os usuários e com os parceiros. Paralelo a isso, o Banco Itaú ele começou a patrocinar o projeto de bike no Brasil com uma outra empresa, não era a Tembici que fazia a operação desse projeto no começo. Foi em 2017 que a gente se juntou, né, que a Tembici assumiu a operação, né, do Bike Itaú, né, então ele já estava formatado
né, para ser como um projeto com uma relevância muito grande, né, em relação à receita de patrocínio, a receita do Itaú. Tanto é que nessa época, em 2017, a receita B2B era quase 90%, né, e a receita B2C era muito pequena. Era uma outra empresa que fazia operação, com uma outra linha, uma outra estratégia ali diária da operação. Quando a gente assumiu essa operação em 2017, a gente percebia muito esse potencial do B2C. Então, a gente sempre viu, né, e viveu a experiência de usar a bicicleta na cidade. E o quanto as pessoas estão sedentas, né, por alternativas. Eu me lembro que no projeto piloto lá na USP, quando a gente tinha só 4 bikes, a gente chegava a fazer 100 viagens por dia. Era uma loucura o negócio. Aparecia gente de tudo que é lugar só para testar a bicicleta. Só para saber, mas quando é que vai ter isso na USP toda? Como é que eu vou poder usar? Como é que vai ser o cadastro e tal? Aquilo mostrou pra gente que as pessoas, elas querem um meio de transporte diferente. Ninguém quer ficar no trânsito, se sentindo uma sardinha, enlatado ali, perdendo tempo, perdendo qualidade de vida. Ninguém quer isso, né? A gente usa isso porque é dessa forma que a cidade tá construída. Mas a gente percebeu isso e apostou muito no B2C, né? E aí cresceu muito nos últimos anos. Completando, né, nosso modelo de negócios, a gente tem outras fontes de receita também. Além do patrocínio, né, que são contratos longos, a gente tem também mídia exterior, né, então painéis de mídia out of home, né, em alguns projetos, em parceria principalmente com a Eletromídia aqui no Brasil, né, e com outras empresas nos outros países. E a gente também recentemente teve uma primeira venda de crédito de carbono. Então ainda uma receita muito pequena, ainda é um mercado que está se regulando, mas é uma aposta para o futuro da Tembici, né, que a geração de sustentabilidade, né, a economia do carbono emitido pelo uso da bicicleta, que se transforme também numa fonte de receita, né, para a empresa. A gente fez o ano passado, uma venda ainda em lote piloto, pelo mercado não estar completamente regulamentado, mas é algo que a gente acredita muito para o futuro. Bom, então são várias fontes de receita, mas você está enfatizando que o cliente mesmo, a galera que vai lá e destrava a bicicleta com o aplicativo e usa, também representa uma fatia significativa. E aí eu queria entender um pouco do perfil desse usuário de bicicletas compartilhadas. Eu consigo pensar só no meu uso, eu usava mais para passear, assim, com a esposa e tal, um dia que a gente queria sair e tal. Mas eu sei que tem muita gente que usa para fazer aquele caminho de última milha, né? Tipo, o ônibus até o trabalho me deixa, digamos, 1,5 km do trabalho. E aí a pessoa vai lá e pega a bicicleta para fazer essa última etapa do trajeto. Então eu sei que esse é um perfil de usuário. Como é que vocês veem isso? Vocês já conseguiram entender bem quem é o brasileiro que utiliza bicicletas compartilhadas? E se vocês têm esses insights também sobre usuários de outros países em que vocês também atuam, né? Como é que é essa comparação com outras cidades da América Latina? Legal, essa pergunta é excelente porque ela mostra, a resposta passa pela complexidade, né, da mobilidade nas cidades, né? E como cada cidade é única. O perfil de uso, não só entre países, mas entre cidades diferentes, ele é completamente diferente, né? Então, vou citar alguns exemplos. Em São Paulo, a gente viu um perfil muito forte de utilização para essa última milha. Então, picos de concentração de uso nos horários de rush, né, de ida e volta do trabalho, um uso muito integrado na malha de ônibus e de metrô da própria cidade. Então, a intermodalidade acontece muito forte aqui em São Paulo. A estação que a gente tem maior uso na Tembici, ela fica ali no Largo da Batata, né, no começo da Faria Lima, e é uma integração modal muito forte. Ali tem uma linha de metrô importante, as pessoas saem e pegam uma bicicleta para ir para o destino final para trabalhar. Então São Paulo é muito característico por isso. Rio de Janeiro é uma cidade completamente diferente. Só da gente pensar, né, na dinâmica da cidade, ela é muito diferente. Tem também a galera que usa, né, como mobilidade muito forte também. Central do Brasil, no Rio de Janeiro, é também uma das estações que mais tem utilização. Mesmo modelo aqui do Largo da Batata de São Paulo. As pessoas vêm da periferia do Rio de Janeiro, chegam na zona central da cidade e aí pegam a bicicleta para fazer essa última milha. Esse uso é muito intenso. Mas no Rio de Janeiro tem também muito uso de lazer, muito forte. Mais forte que em São Paulo. Naturalmente, ali na praia, na orla, a galera no final de tarde usa muito a bicicleta, também como instrumento de esporte, de lazer, de qualidade de vida, enfim. E esses usos se misturam no Rio de Janeiro. Então, cada cidade tem uma característica mais ou menos
para um lado ou para o outro. E tem, na verdade, um terceiro público também, que é um público menor, né, em volume, em quantidade, mas que usa muito as nossas bikes, que é o pessoal que usa a bike para ciclo entrega, para fazer as entregas de comida, de itens, enfim. Muita gente usa a bicicleta também como uma fonte de trabalho no dia a dia. De novo, é um público menor, não passa de 5% da nossa base, né, de utilização diária, mas é um público que usa bastante, né, porque, por definição, eles estão ali com a bike para trabalhar mais ou menos o dia inteiro. Então são mais ou menos esses 3 públicos que a gente tem. Na verdade, esses 3 públicos são os mapeados, os grandes públicos aqui mapeados pelo nosso time. Isso se modifica cidade a cidade. Então, quando a gente entra numa operação, a gente inaugurou recentemente BH, a gente, claro, faz um estudo prévio, faz estimativas de como é que vai ser a distribuição desses públicos, né, e o volume de viagem que vai ter na cidade, mas aí com o dia a dia, com o sistema funcionando, a gente vai entendendo isso e adaptando o sistema para o melhor uso para cada usuário, né? Você citou o pessoal que faz entregas. Eu vi no YouTube alguns vídeos do pessoal falando justamente sobre isso, sobre a utilização dessas bicicletas elétricas da Tembici para fazer entregas com o iFood. E aí a minha dúvida é a seguinte, tem esse modal que o pessoal paga uma mensalidade para utilizar a bicicleta? O valor é o mesmo para quem está em São Paulo, para quem está em BH, ou tem variação também em diferentes regiões? Tem variação. Conforme a utilização, a gente adapta também a precificação, os produtos oferecidos, né, para cada cidade. Então tem variação. Mas, em geral, toda cidade tem um plano mensal, uma assinatura, né, que os usuários podem utilizar, pagando aquela assinatura. Normalmente a bicicleta pedal, né, a bicicleta convencional, não precisa pagar nada mais para utilizar ela, a não ser que fique muito tempo, né, uma viagem muito longa, para justamente favorecer ali o compartilhamento da bike. E a bike elétrica, ela tem um valor por tempo de uso desde a retirada, né? E sobre a adoção, Maurício, geral, assim, de bicicletas? Porque quando a gente começou o episódio falando, né, teve a fase dos patinetes, teve a fase das bicicletas lá atrás também, e com várias empresas operando, da construção de ciclovias em São Paulo mesmo, né, que gerou muita polêmica, mas o pessoal falava muito sobre o fato de São Paulo ser uma cidade com mais morros, então seria mais difícil você ficar andando com bicicletas, né? E até a situação que você descreveu do Largo da Batata faz mais sentido ali especificamente justamente porque a Faria Lima é uma avenida plana e o pessoal chega de metrô ali, teria que pegar um Uber, um táxi, às vezes até um ônibus para chegar no ponto exato da Faria Lima que a pessoa quer vai trabalhar, né? Então a bicicleta realmente é um meio de transporte bastante conveniente, e a ciclofaixa também da Faria Lima, que fica ali no meio, protegida, né? Então favorece bastante. Mas de forma geral, como que tem sido essa recepção, essa adoção do público brasileiro com relação a esse modal? A gente sabe que lá fora é muito popular, né? Mas aqui a gente via alguma resistência. Como é que está isso hoje em 2023? A adoção aqui no Brasil, ela sempre foi muito forte. Todos os projetos que a gente colocou, a gente sempre se surpreende positivamente em relação à utilização. É claro, acho que dá para traçar um histórico aqui, né? Se a gente pensar 10 anos atrás, a rede cicloviária na cidade de São Paulo, no Brasil, ela estava muito atrasada, né? A gente teve avanços importantes nesses últimos 10 anos em relação à rede cicloviária, infraestrutura para bicicleta, né? Isso é fundamental para que o uso, né, da bicicleta como meio de transporte seja difundido, né? Segurança, né, poder pedalar com tranquilidade é algo importante. Importante falar também que não é só construção de ciclovia, né? Não é só infraestrutura, é também educação, campanhas de conscientização, estratégias de traffic calming, que tem muito lá fora, né, onde bairros e zonas residenciais, centrais das cidades, o carro não pode passar de 30, 40 km por hora, tem uma via compartilhada com a bicicleta. Então, tem todo um arcabouço, né, de soluções que as cidades podem adotar para favorecer o transporte ativo, né, até a caminhada, o transporte por bike elétrica. E várias cidades no mundo todo adotaram esse tipo de solução, e aqui também tem sendo adotado. Eu acho que aqui é sempre uma velocidade um pouco menor que a gente gostaria, né? A gente olha vários exemplos lá fora, na América Latina mesmo, Buenos Aires, Bogotá, na Colômbia, tem uma infraestrutura cicloviária fantástica.
né? Essas duas cidades têm um uso da bicicleta na cidade inteira muito fácil. Em São Paulo, é verdade que são algumas áreas, né, que tem essa rede cicloviária boa, e estamos no caminho. Acho que o mais importante é ver o copo cheio também. Eu acho que a gente está no caminho, é um caminho sem volta. A gente percebe as cidades cada vez mais travadas, cada vez mais difíceis a locomoção, e a gente não vê volta em lugar nenhum do mundo. Claro que a gente viu, acho que tem muita gente que tem dúvida, né? Mas várias empresas existiam, agora só tem a Tembici. O que aconteceu? Esse mercado não funciona, não aguenta mais empresas. Não é isso. Eu acho que o principal ponto da gente que vive isso no dia a dia e discute muito sobre essas soluções é que várias empresas tentaram uma estratégia de operação que não parou de pé financeiramente, que era o modelo de operação dockless, né, que era chamado, que eram as bicicletas livres, sem estações. Isso, a primeira coisa que todo mundo pensa é, não, vão roubar todas as bikes. É verdade, roubam muito mais bicicletas desse modelo. Mas ele traz outros problemas também. É uma dificuldade logística muito maior. Você oferecer uma bicicleta de qualidade é muito mais custoso, né, no modelo dockless. O nosso modelo com estação, você tem mais previsibilidade, você consegue oferecer uma qualidade de serviço melhor, você consegue oferecer uma organização na cidade. Com isso, as marcas, os patrocinadores, eles gostam, porque é algo organizado, é algo com qualidade, é mais bem desenhado do modelo operacional e financeiro. Não corre o risco de ter uma marca de um patrocinador atrapalhando o pedestre no meio da calçada, ou a bicicleta derrubada no meio da calçada, como a gente via às vezes no meio da 23 de maio lá, né? Direto, cara. Na Paulista. Exatamente. Isso também acaba impactando na marca, né? Cara, quando eu me mudei pra São Paulo, foi em 2018, e ali 2018 e 2019 foram anos em que realmente começaram a aparecer muitas startups de micromobilidade oferecendo ali as bicicletas compartilhadas e os patinetes também. E o meu primeiro contato com esse modelo de negócio foi justamente esse modelo de negócio estava no meu caminho na calçada. Sacou? Tipo, eu tive que desviar do patinete ou da bicicleta. Então, realmente, acho que causava um certo estranhamento, assim. E também foi motivo para muitos embates ali com reguladores, né? Porque realmente, se você olhar, podia gerar situações meio incômodas, pessoas tropeçando, por exemplo, sem falar nas questões de segurança, né? Então, esse modelo dockless, né? O modelo onde o patinete ou a bicicleta ficam soltos pela cidade, ele realmente parece difícil de dar certo, né? Acho que tem alguns pontos, né, em relação a isso. Primeiro que tudo desorganizado, tudo jogado no chão. Primeiro, tem uma questão financeira. As marcas nem entraram para patrocinar essas bikes, porque fica muito difícil. Mas tem um outro elemento também que eu tenho que colocar aqui, né, que quando a gente olha para a cidade, o quanto de espaço não está dedicado ao carro, né? Se a gente imaginasse uma cidade ampla, né, sendo construída do zero, né, o quanto o carro não atrapalha a vida das pessoas que querem se andar. É claro, a gente não tropeça nos carros, né? Mas eles estão ali ocupando... Não, a gente só é atropelado, né? Aí é outra... pior. Os carros tropeçam em nós, digamos assim. Exato. E toda a rede, a gente está acostumado com isso, com um lugar onde, sei lá, 60%, 70% do espaço público está ocupado, né, das vias está ocupado para o automóvel individual. Né? Isso é muito louco. Então, tem uma parte dessa crítica, é claro, eu também não gosto dos patinetes jogados, bikes jogadas, mas era também ali um movimento para ocupar um pouco mais de espaço para o modal ativo. Mas, de novo, de uma forma desorganizada, de uma forma que atrapalhe, que essa discussão não seja fácil, porque receberam muitas críticas, a entidade pública teve que, né, começar a regulamentar aquilo, pensar naquilo, trouxe muito mais dificuldade para o modelo parar de pé. Mas, no final das contas, essas operações de dockless, não só no Brasil, no mundo inteiro, elas não existem mais em escala, né? Porque financeiramente não para de pé, não dá, a conta não fica. Em paralelo, a gente com o modelo de estação, com uma estratégia sempre de parceria com o ente público, né? Normalmente é com a cidade, né? A gente ocupa um espaço urbano, né? E a cidade que regulamenta isso. A gente sempre viu as prefeituras como parceiras e sempre abriu dados para eles, número de viagens, onde tem mais gente andando bike. A gente já fez parcerias aqui em São Paulo, inclusive, para a construção de novas ciclovias baseado nos dados que a Tembici ofereceu, né, de deslocamento, de origem e destino dos nossos usuários. E acho que essa é uma roda que gira para o lado bom. Né? Então, a gente ajuda o ente público,
as prefeituras entendem que isso é melhor para o cidadão, favorecem esse tipo de mobilidade, investem em infraestrutura, e é um caminho que está indo numa espiral positiva, né? De novo, a gente sempre queria que fosse mais rápido, a gente tem, né, sempre, principalmente quando olha para fora, essa comparação diferente, mas estamos no caminho certo. Estamos ocupando a cidade cada vez mais com as bikes. Só tem uma dúvida que eu queria ver se você tem algum índice, algum número para passar para a gente, porque sobre taxa de reposição ou taxa de perda com relação ao equipamento quebrado, roubado, porque, assim, desde o começo o pessoal olha para esses modelos de bike, de patinete e fica sempre aquela impressão, putz, no Brasil isso aí, né? Certeza que você vai querer fazer isso no Brasil, né? Sim, ouvi muito isso, Qual que é o esforço da Tembice aí? Vocês têm esse número? Tem, a gente divulga inclusive a gente chegou num patamar de benchmark mundial, assim, a gente investiu tanto nessa frente que nossos resultados são muito positivos. A gente hoje perde menos de 0,5% da nossa frota por mês. Nosso modelo de negócio sempre visou perder menos de 1%, é uma equação saudável, né? É porque perder a bike não é só o custo financeiro de perder ela e ter que repor. É o tempo que você fica sem a bike disponível para gerar receita também. É uma complexidade direta, né? Porque você perdeu o produto da tua gôndola, né? E não só você vai ter que repor ele, mas todos os assinantes, todos os usuários querem utilizar aquilo lá. Então, controlar isso em taxas baixas é muito importante. E hoje a gente é referência, a gente usa muita tecnologia, muita operação, muito suor também. A gente tem um time que monitora as bikes 24/7, todas as bikes têm o GPS, a gente reconhece padrões de comportamento, de fraude, através do comportamento das viagens, de características do cadastro do usuário, e a gente gera alertas para um time que fica acompanhando isso o tempo todo e sinaliza quais são os principais riscos de perda. E aí, a nossa parceria com o poder público ajuda muito também a fornecer dados para a segurança pública, também ajudar a gente a controlar isso, né? Então, a gente criou um modelo que eu tenho muito orgulho, acho que foi um dos grandes desafios que a gente teve desde 2017 para cá, e a gente chega em números muito, muito expressivos em relação a isso. Identificando um padrão suspeito, vocês têm como agir ou o máximo que vocês podem fazer é notificar a polícia, por exemplo? Dependendo do caso, a gente age, né? A gente tem um time de campo, é claro. A gente não é polícia, a gente não é uma segurança pública, então tem limites, né? Mas em muitos casos a bicicleta está solta, está largada, né? A bicicleta simplesmente foi jogada num canto, ou a bicicleta está numa situação que a gente consegue mesmo recuperar o ativo, né? Claro, se a gente não cuidasse disso, não olhasse isso com muito cuidado, a bicicleta desaparece muito rápido. A gente tem dados assim, depois de 24 horas de um evento, de um alerta, né, de risco de perda, passado 24 horas é muito difícil a gente recuperar, porque aí a bicicleta vai embora, mas a gente atua muito forte para não passar esse tempo e conseguir manter o ativo girando no nosso sistema. É um trabalho diário, incansável. É aquele time que, quando tudo dá certo, a gente esquece, né? Porque não traz nenhuma dor de cabeça. Mas cada cidade nova que a gente coloca, a gente aprende os padrões de risco, de roubo, regiões da cidade para onde a bike está indo, que pode sinalizar um roubo. E a gente atua em relação a isso. E qual que é a cidade, para não falar região, né? Qual que é a cidade que tem a taxa mais alta hoje? Vocês podem revelar isso? Eles variam muito pouco, né? Entre 0,5% e 1%. A gente teve muito problema no começo da operação em Buenos Aires. A gente teve muito problema. Acho que também país diferente, cultura diferente, o modelo de negócio era diferente, era até gratuito para o usuário no começo. Isso trouxe vários desafios para a gente manter a segurança, né, dos ativos. Era subsidiado lá, o governo, né, a bike compartilhada pelo mundo, principalmente na Europa, ela é muito subsidiada, como qualquer sistema de transporte, né, ônibus, metrô, o sistema de transporte público, ele basicamente 99% deles são subsidiados. E lá fora esse modelo também é muito forte para a bike. Normalmente a cidade paga para o operador para manter, em vez de ter um patrocínio, vamos colocar assim, tem um subsídio do governo. E Buenos Aires adotou uma estratégia mista com subsídio no começo para oferecer
gratuito para os usuários. Não deu certo. Depois de um tempo, a gente teve que redesenhar, rediscutir com o governo, rever os padrões. Tem algumas gratuidades ainda, né, principalmente para as pessoas mais necessitadas e tudo mais. Isso a gente sempre trabalha, né, planos sociais e tal, mas o modelo passou também a ser cobrado para garantir o mínimo de atenção com o ativo, né, de quem retira, de quem utiliza a bike. Mas Buenos Aires foi onde a gente mais sofreu no começo da operação. Hoje em dia também tá controlado essa questão de roubo. Um ponto que eu fiquei curioso, Maurício, é sobre os patinetes. Vocês chegaram a fazer um teste com patinetes há alguns anos, acho que foi em 2018, e vocês optaram por não continuar com esse produto, né? Não ofertar mais patinetes e focar nas bicicletas. Uma parte do motivo, eu acho que você já revelou quando falou ali da operação dockless, né? Que é realmente mais difícil, a logística e tudo mais. Mas eu queria saber, teve mais alguma razão? Por que vocês optaram por não manter o patinete? Quais são as principais diferenças aí da operação com bicicletas para a operação com patinetes? E a gente não tem visto mais players com esse modal específico aparecendo no Brasil. Você acha que ele ainda tem como dar certo, ou já se provou que não, e o cenário fica mais claro com as bicicletas? Ele fica muito mais claro com a bike pra gente, tá? A gente está apostando muito no futuro da bike elétrica. A bike elétrica, ela traz uma atratividade muito maior, né? Tem muito mais usuários que topam testar a bike elétrica. Pela questão do relevo, né? Pela questão das distâncias percorridas. Então, a gente tem apostado muito na bike elétrica. Mas por que eu estou falando disso para responder a tua pergunta do patinete? Porque o patinete, por definição, ele é elétrico também, né? E normalmente com um acelerador, né? A gente usa a bicicleta elétrica ativa, né? Aquela bike que você pedala e aí ela te apoia, te ajuda para você subir uma Rebouças como se estivesse andando na Paulista, né? Então, ela faz parte do trabalho para você, ela te dá uma mãozinha. Exatamente. Né? Exatamente, ela te dá uma mãozinha, o pedal assistido, que a gente chama. O patinete não tem como fazer isso, né? Normalmente é um acelerador mesmo e aquele veículo vai indo. Quando a gente testou o patinete, a gente colocou 500 patinetes no Rio de Janeiro. Em 2018 mesmo. Teve uma primeira complicação, tem a questão do dockless, tem uma complicação do veículo elétrico. Então, como é que você carrega o veículo elétrico? Como é que você garante que ele vai ter bateria, né, para o usuário poder utilizar? Qual é a autonomia dessa bateria? Quanto tempo demora para carregar? E aí foi basicamente a primeira operação que a gente começou a ver isso. Isso traz uma complexidade muito grande. Também para a bike elétrica, a gente pode falar lá para frente, mas naquela época especificamente do patinete, ainda era muito rudimentar o produto patinete, né? Teve várias empresas que colocaram brinquedo na rua, né? Não era um patinete, não era um meio de transporte, era um brinquedo mesmo. Classificação de brinquedo. O que eu lembro é que tinha muito vídeo na internet de gente levando grandes capotes de patinete, né? Despertava uma curiosidade, né? As pessoas nunca tinham usado aquilo, o pessoal queria testar como é que é um patinete elétrico, mas ao mesmo tempo gerava essa publicidade negativa para a própria empresa, que é a instabilidade que é guiar um patinete, que é uma coisa diferente na bicicleta. A gente cresce brincando de bicicleta, né? Então você já está mais habituado a usar esse meio de transporte. Exatamente isso. Esse foi o principal fator da gente abandonar tão rápido nosso projeto com patinetes. Acho que a gente não ficou nem 6 meses em operação. O principal fator foi esse, segurança. A gente começou a perceber um volume de acidentes com uma categoria mais graves, com uma frequência muito maior, assim, absurdamente maior do que na bicicleta. A gente opera muitas bicicletas, às vezes um acidente, outro acontece, né? Enfim, é um meio de transporte, as pessoas, enfim, passam no buraco, caem, enfim. Isso faz parte da nossa operação, a gente toma muito cuidado com isso, a gente tem seguro de responsabilidade civil para cobrir eventuais acidentes de todos os usuários e tal. Vocês são responsabilizados, então, por acidentes, assim? A gente, por responsabilidade, acho que a Tembista é uma característica muito responsável. A gente garante isso. A gente garante a manutenção, a gente tem um seguro. Uhum. Um acidente eventualmente acontecendo, a gente tem que estar ali também para amparar esse usuário. E com o patinete acontecia muito. E a gente ficou muito assustado na época. A gente falou, não, isso aqui não é um produto de mobilidade.
para as pessoas usarem na cidade, ainda. Talvez no futuro, a gente vê hoje em dia patinetes com a roda um pouco mais larga, um pouco maior, um raio maior também, patinetes um pouco mais robustos, só que aí o custo fica muito mais caro e dificulta mais ainda a questão financeira do projeto. Então, hoje, para resumir, a gente está muito focado na bike elétrica e apostando muito nela como modal de futuro dessa mobilidade ativa que a gente trabalha. E é bom porque isso, de certa forma, também resolve o problema, uma das críticas, que é a questão do relevo das cidades, né? Você tem uma cidade que não é tão plana, ainda assim você consegue se transportar com uma bicicleta elétrica, porque ela faz o trabalho para você na subida, não teria nenhum problema. Exatamente. E só para dar um contexto um pouco maior aqui sobre patinete, o Maurício mencionou Paris, né, na apresentação dele. Paris recentemente proibiu o aluguel de patinetes elétricos. Então não deu certo por lá, justamente por causa de acidentes e segurança. Então houve esse movimento para realmente encerrar com esse tipo de modal na cidade. Então realmente dá para ver que é uma operação um pouco mais arriscada e, enfim, ver agora se vai ter como desenvolver melhor esse produto para num futuro ele ser mais seguro e poder voltar a ser confiável, né? E para te complementar, Josué, Paris é uma cidade, né, porque a gente pode pensar, sei lá, eles estão contra a mobilidade ativa, contra a micromobilidade, né? Não, eles estão transformando, eles têm uma plataforma de cidade de 15 minutos, né, onde você acessa todas as facilidades da cidade, tudo que você precisa a 15 minutos. E eles estão utilizando muito da bicicleta elétrica para isso. A questão de fato é que o patinete, no formato que ele foi colocado, ele traz muito risco e não vale a pena. E você citou que algumas empresas colocavam patinetes nas ruas que eram praticamente de brinquedo. A gente viu que recentemente vocês inauguraram um centro de pesquisa e inovação e tem até um novo modelo de bicicleta elétrica que está em circulação, que é fruto do trabalho desenvolvido por vocês neste centro. Explica melhor para a gente o que é esse investimento, né? Quais são as linhas de pesquisa que vocês têm e que tipo de produto vocês desenvolvem nesses laboratórios? Basicamente 1 ano e meio atrás a gente começou esse projeto, né, o Tembici Labs, que foi de fato para montar um centro de pesquisa e desenvolvimento dentro da Tembici para pensar o futuro da micromobilidade, né? Acho que o primeiro passo que a gente deu, o primeiro produto que saiu, né, fruto do Labs, foi a nossa bicicleta elétrica, o nosso sistema de compartilhamento. Então juntou as duas coisas, né, o lado de negócio, né, de uma facilidade maior para a Tembici seguir expandindo, e o lado de produto, né, porque as bikes elétricas no mercado, elas também são algo muito novo, né? A gente colocou algumas bikes elétricas que a gente comprou de parceiro, são bicicletas boas, em geral, o melhor que tem no mercado hoje, mas para a operação de bike compartilhadas a gente sentia várias deficiências ali, né? E a gente desenvolveu a nossa bicicleta elétrica com soluções que facilitam a nossa operação e trazem muito mais qualidade para os usuários. Posso citar algumas aqui, desde coisas simples de bicicleta, ela não tem mais corrente dentada, ela tem uma correia, o que facilita na nossa operação, a gente não precisa ficar lubrificando a corrente, o nível de manutenção é muito menor, ela tem um pneu que não fura. Olha... Peraí, rapidão. Você falou pneu que não fura. Agora a gente quer entender exatamente como que um pneu não fura. Do que a gente tá falando? É um prego que não fura? É um tiro? O que tá acontecendo? Qual que foi o teste? Mas a questão, né, do pneu furando, a gente fala um pneu que não fura, mas na verdade o que fura ali é a câmara de ar, né, que está dentro do pneu. E o que a gente achou no mercado, mas a gente não conseguia trazer para as nossas bikes, por conta dos parceiros e tal, e de tecnologias, era uma solução para substituir a câmara de ar. Então o pneu continua o mesmo, mas no lugar da câmara de ar a gente coloca um material que chama ETPU, que ele é muito usado em tênis, em sola de tênis. Imagina aqueles tênis de corrida. Aquele material, a gente criou um molde que faz ele no formato da câmara de ar, coloca isso dentro do pneu, e aí
dá a sensação ali de amortecimento, né, que uma câmara de ar dá. Então é uma pedalada confortável, mas ele não tem o que furar, porque é um material maciço. Então se algum prego, alguma coisa entrar ali, ela vai atravessar o pneu, vai encostar nesse material, mas não acaba com o ar. E hoje em dia, na nossa operação, o maior motivo de uma bicicleta parada é pneu furado. Então é uma coisa super simples, né, que a gente fala, meu Deus, ficar trocando câmara de ar, ficar trocando. Tem uma questão de sustentabilidade também, né, ficar trocando borracha. Agora a gente tem esse material que vai ficar ali, vai durar anos ali dentro do pneu. O pneu vai desgastar, a gente vai trocar o pneu e vai continuar usando o mesmo enchimento ali dentro. Então esse tipo de solução a gente trouxe, né, com o desenvolvimento do Labs, mas acho que o principal ponto na questão de tecnologia é pensar na bike elétrica. Então, agora, a nossa bicicleta, a bicicleta desenvolvida pela Tembici, ela tem diversos sensores que capturam o movimento da bicicleta, que podem capturar se o solo, se a infraestrutura está com muito buraco ou não. Eles podem captar se um usuário caiu na bicicleta, a gente recebe essa informação em tempo real. Isso porque a gente embarcou diversos sensores na bicicleta elétrica, né, que possibilitam a gente monitorar ela em tempo real, o tempo todo na nossa operação. Como é que está a qualidade do motor? Como é que está a qualidade da bateria? A bateria a gente também está desenvolvendo soluções. O próximo passo do Labs aqui na Tembici é a parte de baterias, né? Como é que a gente faz para ter baterias com autonomia maior e com um tempo de recarga menor? Isso para a operação de bike compartilhada é muito importante. A gente tem que carregar essa bicicleta em 15 minutos. Hoje em dia, a solução que existe convencional no mercado, ela demanda 4 a 5 horas para carregar a bicicleta. É difícil, fica uma operação... Quando eu falo que a gente precisa de 15 minutos, é porque depois de 15 minutos já tem um outro usuário para pegar aquela bike. Então hoje a gente perde clientes porque a recarga não é tão rápida. E o Labs está aí para solucionar também esse tipo de problema. E eu não tenho dúvida que a gente vai colocar na nossa bicicleta e levar isso para o mercado também, usar as bicicletas como uma forma de escalar soluções de bateria, né? Eu imagino que no momento em que a bicicleta elétrica termina de ser usada e o usuário coloca ela de volta no dock, ela já começa a ser carregada. Imagino que seja isso, não? Hoje em dia, a tecnologia que a gente comprava, né, e trazia para cá, nem todas as estações carregam as bikes elétricas. Então isso é um legado também que a gente tem de uma solução de um tempo que não tinha bikes elétricas e que não foi pensada para isso. Hoje, nas operações de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, as que a gente tem mais tempo com essa tecnologia, a gente já colocou diversas estações carregadoras, mas não são todas. Com o modelo desenvolvido pelo Labs, todas as estações carregam as bikes. Então isso facilita na operação também. E vocês também fizeram um estudo que eu achei um dado interessante, e uma das descobertas foi que bikes elétricas podem ser até 66% mais rápidas do que carros. Queria que você desse mais detalhes sobre esse estudo, o que mais vocês descobriram ali sobre o uso de bicicletas elétricas no contexto das cidades, né? Sei lá, 66% parece muita coisa. Então, onde vocês olharam, como isso foi calculado, enfim, dá mais detalhes pra gente. Acho que, assim, a bicicleta convencional, no contexto urbano, até 3 km ela ganha de qualquer outro meio de transporte. Em distâncias curtas, inclusive tem várias competições que acontecem para demonstrar isso, né? Fazem um desafio intermodal que chama, né? Cada pessoa pega, uma pessoa vai de carro, outra vai de moto, outra vai de bike, outra vai de ônibus. A bicicleta sempre ganha. Nos horários de pico, na cidade, não tem como, porque ela é mais ágil, ela é mais rápida, é mais fácil você começar a viagem, terminar a viagem, etc. A bicicleta elétrica leva isso para distâncias de 5 a 7, 8 quilômetros, né? Ela facilita o deslocamento, não porque ela é mais rápida, ela está, né, uma velocidade final maior, não. Pelo contrário, né? O carro tem uma velocidade maior, final muito maior. Mas o carro normalmente está travado no trânsito, né? Ele tem, mas não atinge, esse é o problema. Não consegue usar, né? Grande parte do tempo você fica com toda aquela capacidade inútil, né? Porque está todo mundo travado. E a bike elétrica leva isso. A gente fez uma campanha, foi muito bacana, né? Que era carro versus bike elétrica, enfim, esse conceito, né? E que os nossos usuários, eles pegavam, simulavam quanto tempo levaria pelos aplicativos aí de tempo, né, de carro principalmente. Quanto tempo leva para chegar em tal lugar, no ponto B? Os aplicativos falam, vai demorar tanto tempo. Então, agora pega a bike e vai. Chegava antes. Foi daí essa metodologia, né, que saiu esse número. A gente trabalha muito também com a sociedade civil que batalha pelo uso da bike nas cidades.
eles apoiaram a gente com dados, com informações, para a gente montar essa metodologia de comparação do uso da bike elétrica versus o uso do carro através da informação que aparece dos aplicativos que a gente usa para dirigir no dia a dia, né? Então, não tenho dúvida, quem está ouvindo a gente não usa bicicleta, enfim, tem algum receio, eu vou demorar, eu vou chegar suado. A bike elétrica também ajuda muito nisso, né? A você ter uma pedalada mais tranquila, não se esforçar tanto, não suar tanto, chegar no ambiente de trabalho tranquilo, poder já ir trabalhar na sequência. Eu convido quem não usou ainda a bike como meio de transporte, eu convido a conhecer, a experimentar a bike, experimenta no final de semana. A visão das pessoas em relação à bike ela é muito pior do que a verdade, né? Sempre parece que você vai cansar mais, eu não vou conseguir subir aquela subida, mas e a ciclovia? Cara, a gente já tem vários exemplos de ciclovia muito boas, a gente tem as bikes elétricas. Eu tenho certeza que a maioria se surpreende, né, quando utiliza a bike na cidade como mobilidade. Há alguns anos eu fui em um evento de uma empresa de câmeras, GoCam, né, aquelas câmeras Action Cam, né? Ali no centro de São Paulo, no prédio do Banespa, ali o antigo prédio no centro da cidade. E dali da praça, eles falaram, vamos fazer um tour por São Paulo agora de bicicleta. E eu já pensei, caraca, como é que vai ser isso, né? Tudo bem que era um domingo, né, diferente, mas beleza. Aí chegou lá a empresa que forneceu o passeio, as bicicletas. Eu peguei pela primeira vez uma bike elétrica pra testar, né? Eu já ando bastante de bike aqui, mas nunca com uma elétrica. Foi uma experiência bem legal, porque a gente andou pelo centro, passamos ali na Sé, pegamos a 23 de maio, subimos até a Vergueiro, até a Paulista. Então teve trechos de bastante subida. E o pessoal, assim, alguns ali eram influenciadores de esportes, mas outros eram influenciadores de tecnologia, aqui eu e o Paulo Riga, por exemplo, né? E o pessoal sofrendo ali na subida e tal. E eu, de boa, roubando com a bike elétrica, né? Super tranquilo, né? Porque você chega... É uma sensação interessante, porque o torque dela puxa bastante se você colocar no nível 2, nível 3 ali, e enfim, mas foi bastante divertido, fiquei até com vontade de ter uma elétriquinha pra mim aqui. Mas assim, nesse estudo que o Josué citou, a gente viu também que vocês falam sobre um aumento de 45% no número de deslocamentos em bikes compartilhadas em 2022, comparando com 2021. Eu imagino que o fim da pandemia tem alguma coisa a ver com isso também, né? Mas queria entender qual que seria essa estatística ignorando o efeito pandemia, né? Talvez comparando com antes, para a gente tentar entender também como é que está o interesse da população nesse modal. Eu não tenho o número de cabeça, mas comparando com antes é muito maior, né? A pandemia, ela modificou muito a forma das pessoas verem o mundo, enxergarem o mundo, acelerou vários modelos de negócio, várias startups. É claro que para a gente teve uma coisa em dois sentidos ali, porque no começo, com o lockdown, não tem ninguém na cidade, o uso despencou, né? Então, os primeiros 3 meses ali, enfim, foi o uso lá para baixo, 10%, 15% do que a gente tinha antes. Mas depois, enfim, principalmente com o passar dos meses, dos anos, né? A gente achava que ia durar 3 mesezinhos, a pandemia durou alguns anos aí. Mas com o passar do tempo e com a volta da normalidade e tal, o uso disparou em todas as cidades, assim, porque eu acho que teve a questão, de novo, de mudança de hábito, de muita gente que repensou, questão de qualidade de vida, questão de saúde mental, né? Teve quantas discussões não tiveram, né, em volta disso. E querendo ou não, a bicicleta ela traz benefícios em volta de tudo isso, né? Para a tua saúde física, para a tua saúde mental, para a tua experiência com a cidade, em questão econômica, financeira, o quanto a pandemia também não foi difícil para muita gente na questão financeira. A bicicleta é mais barata, então é mais rápida, enfim, eu sei que parece, eu sou muito envolvido nisso, mas eu não consigo ver qual é o não benefício da bicicleta. Tem questão, eu não vou conseguir chegar, a bicicleta elétrica está aí para ajudar. Então, esse transporte ativo ele ganhou muita força e disparado, assim, cresceu muito em relação ao antes da pandemia. E só cresce mesmo. Eu acho que desde das nossas primeiras 4 bikes, que a gente se assustou quando tinha 100 viagens por dia com elas,
e dava muito mais manutenção do que a gente imaginava, né? Mas desde lá até as bikes que a gente coloca agora, a gente sempre se surpreende positivamente com o uso. É difícil uma cidade que a gente colocou e falou, putz, cara, aqui não funcionou muito bem, aqui o uso não veio, não aconteceu. Normalmente é o oposto, putz, o uso tá aqui, as pessoas, acho que a base de tudo isso é que ninguém quer ter um deslocamento desagradável no trânsito. Se tiver uma opção barata, sustentável, com saúde, com essas questões a mais ainda, as pessoas usam, né? Então, a gente sofre muito mais numa questão de operação, né? De garantir a qualidade, de estar ali sempre com um ativo bom na rua, e por isso também a gente começou o Labs, né? Para controlar a qualidade do ativo mais ainda, né? Do que a gente consegue fazer hoje. Porque é aí que a gente ganha o jogo, né? Oferecendo um serviço que as pessoas se fidelizam, que as pessoas continuam usando e usam no dia a dia. E então é isso, vamos chegando ao final de mais episódio do Tecnocast. E aí, conta pra gente, você já teve alguma experiência com esse modal de aluguel de bikes? Manda lá seus comentários na caixa postal Tecnocast, no Telegram ou no WhatsApp também. O link pro nosso grupo tá na descrição do episódio. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon. Eu sou @Josué de Olive, com V mudo no final. Este Tecnocast vai ficando por aqui, voltamos com outros semana que vem. Até lá! Tchau, pessoal. E este Tecnocast foi produzido pelo José de Oliveira, foi editado e sonorizado por Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pádua.